Boa noite, querido irmão, querida irmã. Que a paz do Senhor envolva o teu coração neste momento sagrado antes do descanso. Esta noite é especial, pois vamos juntos experimentar o poder protetor do Salmo 91, uma das mais poderosas promessas de Deus para aqueles que confiam nele. Talvez hoje o teu dia tenha sido difícil, talvez o cansaço esteja pesando sobre os teus ombros, ou talvez o medo e a insegurança tentem roubar a tua paz neste momento. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para ti. Deus já determinou que anjos sejam enviados para te guardar durante toda esta noite. O Salmo 91 não é apenas um texto bonito. É uma declaração profética de proteção divina que se ativa quando confiamos completamente no Senhor. Quando entregamos a nossa vida nas mãos daquele que nunca dorme nem cochila, algo sobrenatural acontece ao nosso redor. Fica comigo até o final desta oração, porque o que vai sentir aqui pode transformar completamente a maneira como dormes a partir de hoje. Escreve nos comentários: Deus envia seus anjos e declara a tua fé junto com esta família que busca a proteção do Altíssimo todas as noites. E se o teu coração já está sendo tocado, se inscreve no canal e caminha conosco, porque aqui é um lugar de refúgio espiritual, onde todas as noites há uma palavra de Deus esperando por ti, um encontro real com o Pai que nunca te abandona. Prepara o teu coração, porque esta noite será diferente, pois a proteção celestial já está sendo liberada sobre a tua vida neste exato momento. O Salmo 91 é conhecido como o Salmo da Proteção Divina, e não é por acaso que milhões de cristãos ao redor do mundo recorrem a ele nos momentos de maior vulnerabilidade. Quando Moisés escreveu estas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, ele estava revelando uma verdade eterna. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Repara na profundidade desta promessa. Não se trata apenas de visitar a presença de Deus ocasionalmente, mas de habitar, de fazer da presença dele a nossa morada permanente. E qual é o resultado? Descanso verdadeiro, paz que ultrapassa todo entendimento, proteção que nenhuma força das trevas pode penetrar. No versículo 11, Deus faz uma promessa extraordinária, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Isto significa que, neste momento, enquanto te preparas para dormir, há anjos sendo comissionados pelo próprio Deus para montar guarda ao redor da tua cama, da tua casa, da tua família. Não são anjos ociosos, mas guerreiros celestiais que obedecem às ordens do Rei dos Reis. A Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eles não dormem, não se cansam, não falham na sua missão. Enquanto o teu corpo descansa, eles permanecem vigilantes contra todo o mal que possa tentar aproximar-se de ti. Vamos orar. Pai Celestial, nós vimos a tua presença nesta noite com corações gratos e cheios de expectativa. Reconhecemos que tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o Deus em quem confiamos plenamente. Senhor, neste momento solene pedimos que atives sobre cada pessoa que ora conosco o poder protetor do Salmo 91. Que a tua presença encha cada quarto, cada casa, cada coração que se volta para ti neste instante. Pai, tu conheces cada necessidade, cada medo, cada preocupação que carregamos ao deitar. Sabemos que nada escapa ao teu conhecimento, e é exatamente por isso que podemos descansar em ti. Declaramos agora mesmo que habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Senhor, tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos.
Pai, pedimos que nos livres do laço, do passarinheiro e da peste perniciosa. Protege-nos de todas as armadilhas que o inimigo preparou, de todas as ciladas espirituais, de todos os ataques noturnos. Cobre-nos com as tuas penas, e debaixo das tuas asas encontramos refúgio. A tua verdade é pavês e escudo protetor ao nosso redor. Senhor Jesus, pedimos proteção contra os terrores da noite. Sabemos que muitas pessoas têm medo da escuridão, sofrem com pesadelos, acordam assustadas durante a madrugada. Mas a tua palavra promete que não precisamos temer o terror de noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Pai, declara sobre cada filho teu que está orando agora que nenhum mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Que esta promessa se cumpra literalmente nesta noite. Onde há medo, traz paz. Onde há ansiedade, traz descanso. Onde há insônia, traz sono reparador. Senhor, muitas pessoas sofrem com ataques de pânico noturnos, com ansiedade que rouba o sono, com pensamentos perturbadores que invadem a mente na hora do descanso. Pai, nós ordenamos agora em nome de Jesus que toda opressão espiritual seja quebrada, que toda fortaleza mental seja derrubada, que todo espírito de medo seja expulso. A tua palavra diz que não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, reivindicamos este poder sobre cada mente, sobre cada coração que precisa de paz esta noite. Pai, ativa agora mesmo a promessa do versículo 11 do Salmo 91. Tu prometeste que aos teus anjos darias ordem a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Senhor, pedimos que envies teus anjos poderosos para montar guarda ao redor de cada pessoa que ora conosco neste momento. Que estes guerreiros celestiais formem um cerco de proteção impenetrável ao redor das nossas casas. Pai, que os anjos estejam posicionados em cada porta, em cada janela, em cada entrada. Que nenhuma força maligna possa penetrar esta barreira angelical. Senhor, a tua palavra nos ensina que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que te temem e os livra. Portanto, pedimos que teus anjos acampem ao redor das nossas camas nesta noite. Que eles nos guardem durante todo o sono, protegendo não apenas o nosso corpo físico, mas também a nossa mente e o nosso espírito. Pai, sabemos que há batalhas espirituais acontecendo no mundo invisível enquanto dormimos. Mas confiamos que teus anjos são mais poderosos do que qualquer força das trevas. Eles carregam a autoridade do teu nome e lutam as nossas batalhas enquanto descansamos. Senhor, pedimos proteção especial para as nossas famílias nesta noite. Que teus anjos guardem cada filho, cada cônjuge, cada ente querido. Pai, muitos têm filhos pequenos que dormem em quartos separados e o coração de pai e mãe se preocupa. Mas tu prometes que os anjos sustentarão nas suas mãos para que não tropecemos em pedra alguma. Senhor, declara proteção sobre cada criança, cada adolescente, cada jovem que dorme sob o mesmo teto dos que oram agora. Que os anjos guardem o sono deles, que afastem pesadelos, que tragam sonhos de paz. Pai, pedimos proteção para os nossos lares, que nenhum ladrão se aproxime, que nenhum mal penetre as nossas portas. Tu és o guardião de Israel, que não tosqueneja nem dorme. Portanto, enquanto nós dormimos, tu permaneces vigilante. Senhor, protege as nossas casas de incêndios, de acidentes domésticos, de qualquer perigo físico. Que teus anjos estejam atentos a qualquer ameaça e intervenham sobrenaturalmente se necessário. Pai, pedimos também proteção contra invasões espirituais. Que nenhum espírito maligno entre nos nossos lares durante a noite. Que a presença do Espírito Santo encha cada cômodo, cada espaço,
tornando a nossa casa um santuário sagrado, onde só a tua presença habita. Pai Celestial, pedimos proteção para a nossa saúde durante o sono. Senhor, tu conheces cada corpo que descansa nesta noite. Alguns têm problemas cardíacos, outros sofrem com pressão alta, diabetes, doenças respiratórias. Pai, pedimos que teus anjos monitorem cada batimento cardíaco, cada respiração, cada função vital do corpo durante a noite. Que não haja ataques cardíacos, derrames, crises de asma ou qualquer emergência médica. Senhor, muitas pessoas idosas oram conosco neste momento e sabemos que a noite pode ser um período vulnerável para elas. Pai, envia teus anjos para cuidar especialmente destes servos fiéis que dedicaram a vida a ti servir. Que eles despertem amanhã com saúde renovada e vigor restaurado. Senhor, pedimos também por aqueles que dormem sozinhos nesta noite. Muitos viúvos, viúvas, solteiros que às vezes sentem solidão ou medo ao deitar. Pai, que eles sintam a tua companhia de forma tão real, que a solidão se transforme em comunhão íntima contigo. Que teus anjos sejam companhia visível no mundo espiritual, mesmo quando não há ninguém no mundo físico. Senhor, que ninguém que confia em ti se sinta abandonado ou desprotegido esta noite. Pai, pedimos proteção especial para aqueles que trabalham durante a noite. Médicos, enfermeiros, seguranças, motoristas, todos que precisam permanecer acordados enquanto outros dormem. Senhor, que teus anjos os acompanhem durante todo o turno de trabalho. Que não sofram acidentes, que não sejam vítimas de violência, que retornem seguros para suas casas ao amanhecer. Pai, protege especialmente os profissionais de saúde que cuidam de pacientes em estado crítico durante a madrugada. Dá-lhes sabedoria, discernimento, mãos habilidosas guiadas pelo teu Espírito. Senhor, pedimos também pelos que viajam nesta noite. Motoristas de caminhão nas estradas, pessoas em aviões, navios, trens. Pai, que teus anjos viajem com eles, protegendo cada quilômetro percorrido. Que não haja acidentes de trânsito, colisões, panes mecânicas, que todos cheguem aos seus destinos em segurança. Pai, declara proteção sobre cada veículo que está em movimento neste momento. Que os anjos dirijam junto com cada motorista, alertando sobre perigos, prevenindo tragédias. Senhor, a tua palavra promete que pisar sobre o leão e a cobra, calcar aos pés o filho do leão e a serpente. Portanto, toda força maligna que tenta causar acidentes e tragédias está debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Senhor Jesus, pedimos proteção contra ataques espirituais durante o sono. Sabemos que o inimigo muitas vezes tenta nos atacar quando estamos mais vulneráveis durante a noite. Pai, pedimos que teus anjos formem uma barreira impenetrável ao redor da nossa mente enquanto dormimos. Que não haja pesadelos enviados pelo inferno, visões perturbadoras, paralisias do sono causadas por opressão demoníaca. Senhor, muitas pessoas sofrem com terror noturno, acordam suando frio, com o coração acelerado, aterrorizadas por sonhos horríveis. Pai, nós quebramos agora em nome de Jesus toda maldição, toda feitiçaria, toda obra das trevas direcionada contra os teus filhos durante a noite. Que os anjos do Senhor destruam toda flecha incendiária do maligno antes que ela alcance o alvo. Pai, a tua palavra diz que o que nasceu de Deus não vive na prática de pecado, e o maligno não lhe toca. Portanto, declaramos que estamos protegidos pelo sangue de Jesus, cobertos pela tua graça, guardados pelos teus anjos. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor, se alguém está sendo vítima de macumba, trabalhos espirituais, feitiçaria direcionada contra a sua vida, pedimos que teus anjos destruam completamente estas obras das trevas nesta noite. Que todo feitiço seja desfeito, toda maldição seja quebrada,
todo encantamento seja anulado pelo poder do nome de Jesus. Pai Celestial, pedimos proteção para os nossos sonhos. Senhor, Tu usas os sonhos para nos falar, para nos orientar, para nos revelar Teus planos, mas o inimigo também tenta usar os sonhos para nos atormentar e confundir. Pai, pedimos que Teus anjos guardem as portas da nossa mente durante o sono, que só entrem sonhos que vêm de Ti, sonhos proféticos, sonhos de orientação divina, sonhos de paz e restauração. Senhor, se houver algo importante que precisas nos revelar durante a noite, que Teus anjos preparem o nosso espírito para receber esta revelação. Que acordemos pela manhã com clareza sobre a Tua vontade, com direção sobre os próximos passos, com sabedoria vinda do alto. Pai, muitas pessoas têm sonhos recorrentes que as perturbam, sonhos com pessoas falecidas, sonhos de queda, sonhos de perseguição. Senhor, nós ordenamos em nome de Jesus que estes sonhos cessem completamente a partir desta noite. Que Teus anjos guardem a mente de cada filho Teu, filtrando todo o conteúdo que tenta entrar durante o sono. Pai, declara que teremos sonhos restauradores, que acordaremos descansados, renovados, cheios de paz e esperança. Senhor, pedimos proteção financeira durante esta noite. Pai, muitos vão dormir preocupados com dívidas, contas a pagar, falta de provisão. Mas Tu prometes no Salmo 91 que nenhum mal nos sucederá. Senhor, isto inclui perdas financeiras, roubos, golpes, prejuízos. Pai, pedimos que Teus anjos guardem os nossos bens, as nossas economias, as nossas fontes de renda, que não haja fraudes bancárias durante a noite, que não haja roubos de identidade, que não haja prejuízos financeiros enquanto dormimos. Senhor, muitas pessoas têm negócios que funcionam 24 horas, estabelecimentos comerciais que ficam fechados durante a noite. Pai, que Teus anjos montem guarda sobre cada loja, cada empresa, cada fonte de sustento, que não haja arrombamentos, vandalismos, incêndios criminosos. Senhor, declara prosperidade sobre os que confiam em Ti, que ao acordarem amanhã, encontrem portas abertas, oportunidades divinas, provisão sobrenatural. Pai, Tu prometes que não faltará bem algum aos que Te buscam. Portanto, descansamos nesta promessa e dormimos em paz, sabendo que Tu cuidas de todas as nossas necessidades. Pai, pedimos proteção especial para aqueles que estão hospitalizados nesta noite. Senhor, muitos dos nossos irmãos e irmãs dormem em leitos de hospital, alguns em estado grave, outros aguardando cirurgias, outros em recuperação. Pai, que Teus anjos sejam especialmente ativos nestes quartos de hospital, que ministrem cura, que tragam paz, que afastem complicações médicas. Senhor, pedimos que não haja pioras durante a madrugada, que não haja emergências inesperadas, que não haja perdas de vidas. Pai, muitas famílias mantêm vigília ao lado de entes queridos hospitalizados. Senhor, dá força a estas famílias, sustenta-as com a Tua presença, renova as suas forças. Que Teus anjos tragam palavras de conforto aos seus corações, que sintam a Tua proximidade de forma tangível. Senhor, pedimos também pelos pacientes em UTI que estão sedados, inconscientes, lutando pela vida. Pai, que Teus anjos lutem ao lado deles, que sustentem cada órgão vital, que operem milagres de cura durante a noite, que ao amanhecer haja notícias de melhoras, de recuperações inexplicáveis, de vitórias sobre a morte. Pai, Tu és o Deus que cura, e confiamos que Tua mão poderosa está sobre cada doente nesta noite. Senhor Jesus, pedimos proteção para aqueles que sofrem com insônia e transtornos do sono. Pai, muitos tentam dormir, mas não conseguem. Ficam horas acordados na cama, com a mente agitada, o corpo cansado, mas incapaz de descansar. Senhor, pedimos que Teus anjos tragam paz sobrenatural sobre estas mentes inquietas.
que acalmem os pensamentos acelerados, que tranquilizem os corações ansiosos, que concedam o dom do sono reparador. Pai, se há causas espirituais para a insônia, opressões demoníacas que roubam o descanso, nós ordenamos agora, em nome de Jesus, que estes espíritos se afastem, que teus anjos expulsem toda a força das trevas que perturba o sono dos teus filhos. Senhor, se há causas físicas, desequilíbrios hormonais, problemas neurológicos, pedimos que tua mão curadora toque cada corpo e restaure o padrão normal de sono. Pai, declara que a partir desta noite, todos que confiam em ti dormirão profundamente, acordarão descansados, terão energia renovada para o novo dia. Que o sono seja doce, reparador, abençoado. Senhor, tu dás aos teus amados enquanto dormem. Portanto, enquanto descansamos, tu trabalhas a nosso favor, preparando bênçãos, abrindo caminhos, resolvendo problemas. Pai Celestial, pedimos proteção contra catástrofes naturais durante esta noite. Senhor, tu tens controle sobre todas as forças da natureza. Pedimos que não haja terremotos, furacões, tempestades destrutivas, enchentes, deslizamentos de terra enquanto dormimos. Pai, se há fenômenos naturais previstos para esta noite em alguma região, pedimos que teus anjos minimizem os danos, que protejam vidas, que evitem tragédias. Senhor, muitas pessoas vivem em áreas de risco, em encostas instáveis, em regiões propensas a desastres. Pai, que teus anjos façam uma vigília especial sobre estas famílias vulneráveis, que alertem em caso de perigo iminente, que despertem as pessoas a tempo de buscar abrigo seguro. Senhor, pedimos também proteção contra incêndios durante a noite. Que não haja curtos-circuitos, que não haja vazamentos de gás, que não haja acidentes com velas ou aquecedores. Pai, que teus anjos estejam atentos a qualquer princípio de incêndio e intervenham antes que se alastre. Senhor, declara que dormiremos seguros, protegidos não apenas de ameaças espirituais, mas também de todos os perigos físicos que possam surgir durante a noite. Senhor, pedimos proteção para aqueles que enfrentam perseguição por causa da fé. Pai, em muitas partes do mundo, ser cristão é um risco de vida. Há irmãos e irmãs que dormem esta noite temendo invasões, prisões, violência por amarem a Jesus. Senhor, que teus anjos façam uma guarda especial sobre estes servos fiéis, que ceguem os olhos dos perseguidores, que confundam os planos dos inimigos, que protejam cada cristão perseguido. Pai, a tua palavra promete que o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Que esta promessa seja real para cada irmão que enfrenta perigo por causa do Evangelho. Senhor, que teus anjos os livrem das mãos dos ímpios, que os protejam da violência, que os guardem de todo mal. Pai, fortalece a fé destes irmãos, dá-lhes coragem sobrenatural, sustenta-os com a tua presença poderosa. Que mesmo no meio da perseguição, experimentem paz que excede todo entendimento. Senhor, declara que nenhum cabelo das suas cabeças perecerá, que tu és o escudo ao redor deles, a sua glória e o que exalta as suas cabeças. Pai, usa teus anjos para operar milagres de libertação, assim como fizeste com Pedro na prisão, com Paulo e Silas no cárcere. Pai, pedimos que teus anjos guardem as nossas palavras e ações de amanhã. Senhor, muitas vezes pecamos por falta de vigilância, por descuido, por impulso. Mas se teus anjos nos acompanham constantemente, pedimos que eles nos alertem quando estivermos prestes a errar. Que nos lembrem da tua palavra no momento da tentação, que tragam à nossa memória os teus mandamentos quando formos tentar transgredi-los. Pai, que os anjos sustentem nas suas mãos não apenas o nosso corpo físico, mas também as nossas decisões, as nossas escolhas, o nosso caráter. Senhor, pedimos sabedoria divina para enfrentar os desafios que virão amanhã.
Que os anjos tragam estratégias do céu, soluções criativas, ideias inspiradas. Pai, muitos acordarão amanhã enfrentando problemas complexos no trabalho, decisões difíceis na família, situações complicadas que exigem sabedoria além da humana. Senhor, que durante o sono desta noite, teus anjos já comecem a trabalhar preparando as respostas, abrindo os caminhos, removendo os obstáculos. Que ao acordarmos, encontremos clareza mental, discernimento espiritual, direção divina. Pai, declara que a sabedoria do alto descerá sobre nós enquanto dormimos e acordaremos sabendo exatamente o que fazer. Senhor Jesus, pedimos que teus anjos ministrem cura emocional durante o sono. Pai, muitos vão dormir com o coração partido, com feridas emocionais abertas, com traumas não resolvidos. Senhor, tu conheces cada dor escondida, cada lágrima derramada no travesseiro, cada grito silencioso da alma. Pai, que teus anjos tragam bálsamo celestial para estas feridas. Que durante o sono, quando as defesas da mente estão baixas, o Espírito Santo penetre profundamente e cure traumas de infância, mágoas de relacionamentos, decepções acumuladas. Senhor, muitas pessoas carregam rejeição, abandono, abuso, traição. Pai, que esta noite seja um marco de restauração emocional, que os anjos removam as pedras pesadas do coração, que tragam leveza à alma, que restaurem a capacidade de confiar, de amar, de sonhar novamente. Pai, declara que acordaremos amanhã mais leves, mais livres, mais curados. Que o sono desta noite seja terapêutico, restaurador, transformador. Senhor, tu prometes restaurar os anos que o gafanhoto comeu. Portanto, pedimos que teus anjos trabalhem durante a noite restaurando o que foi roubado, curando o que foi ferido, reconstruindo o que foi destruído. Pai Celestial, pedimos que teus anjos protejam os nossos relacionamentos durante esta noite. Senhor, muitos casais vão dormir após discussões, com mágoas não resolvidas, com palavras duras ainda ecoando na mente. Pai, que teus anjos suavizem os corações durante o sono, que tragam reconciliação, que removam o orgulho e plantem humildade. Que ao acordarem amanhã, haja disposição para pedir perdão, para recomeçar, para escolher o amor acima do ego. Senhor, protege os casamentos que estão em crise, que os anjos lutem contra os espíritos de divórcio, de infidelidade, de desistência. Pai, muitos matrimônios estão por um fio, prestes a se romper. Senhor, que esta noite seja um ponto de virada, que teus anjos operem milagres de restauração, que renovem o amor que esfriou, que reacendam a paixão que se apagou. Pai, pedimos também pelos relacionamentos entre pais e filhos. Muitas famílias vivem em conflito, com distanciamento emocional, com feridas não curadas. Senhor, que teus anjos trabalhem durante a noite preparando corações para a reconciliação, abrindo caminhos para o diálogo, construindo pontes onde há muros. Que amanhã seja um dia de abraços restauradores, de palavras de amor, de perdão genuíno. Senhor, pedimos que teus anjos guardem as nossas portas de entrada espiritual durante a noite. Pai, sabemos que há portas que abrimos sem perceber através do que assistimos, ouvimos, falamos. Senhor, se hoje consumimos conteúdo que não edifica, que abre brechas para o inimigo, pedimos perdão. Que teus anjos fechem toda a porta espiritual que foi aberta indevidamente. Que selem com o sangue de Jesus cada entrada que o inimigo tenta usar para nos atacar. Pai, muitas pessoas assistem filmes de terror, programas com conteúdo ocultista, séries que glorificam o mal. Senhor, se alguém fez isso hoje, pedimos que teus anjos limpem a mente destas imagens, que apaguem estas impressões, que restaurem a pureza dos pensamentos. Que não haja consequências espirituais negativas durante o sono. Pai,
declara que a mente de cada filho teu será lavada pelo sangue de Jesus durante esta noite. Que os anjos removam todo o lixo espiritual, toda contaminação mental, toda semente maligna plantada através dos olhos e ouvidos. Senhor, que acordemos amanhã com a mente renovada, com pensamentos puros, com desejos santos. Que os anjos guardem não apenas o nosso sono, mas também a nossa santidade. Pai, pedimos proteção especial para as crianças que dormem nesta noite. Senhor, Tu tens um amor especial pelas crianças, e Jesus disse que delas é o reino dos céus. Pai, que Teus anjos façam uma guarda permanente sobre cada criança que está sob a cobertura espiritual dos que oram agora. Que protejam do medo, dos pesadelos, de qualquer opressão espiritual. Senhor, muitas crianças têm medo do escuro, acordam assustadas durante a noite, chamam pelos pais. Pai, que Teus anjos sejam tão reais para estas crianças que elas sintam a presença protetora de Deus, que durmam tranquilas, seguras, em paz. Senhor, pedimos também proteção contra a síndrome da morte súbita infantil. Pai, que os anjos monitorem cada respiração dos bebês, que alertem os pais se houver qualquer perigo, que mantenham as vias aéreas desobstruídas, que nenhum bebê sofra durante a noite, que todos acordem saudáveis pela manhã. Pai, declara que as nossas crianças são herança do Senhor, que estão protegidas pelo sangue de Jesus, que os anjos do Senhor acampam ao redor delas. Que cresçam em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Senhor Jesus, pedimos que Teus anjos preparem bênçãos para amanhã enquanto dormimos esta noite. Pai, a Tua palavra diz que dás aos Teus amados enquanto dormem. Portanto, enquanto descansamos, Tu trabalhas. Senhor, pedimos que Teus anjos já estejam preparando encontros divinos para amanhã, conexões sobrenaturais, oportunidades inesperadas. Que movam pessoas certas para os lugares certos, que abram portas que nenhum homem pode fechar, que preparem o terreno para milagres. Pai, muitos acordarão amanhã precisando de emprego, de clientes, de contratos, de provisão financeira. Senhor, que durante esta noite Teus anjos já estejam trabalhando nos bastidores, influenciando decisões, abrindo corações, preparando respostas positivas, que ao acordarmos encontremos mensagens de aprovação, ligações com boas notícias, oportunidades que pareciam impossíveis. Pai, declara que a favor de quem Te ama, Tu trabalhas todas as coisas para o bem. Portanto, confiamos que enquanto dormimos, Tu estás orquestrando bênçãos, preparando vitórias, arrumando circunstâncias a nosso favor. Senhor, que acordemos amanhã para um dia de surpresas agradáveis, de provisões inesperadas, de bênçãos abundantes. Pai Celestial, pedimos que Teus anjos guardem a nossa fé durante esta noite. Senhor, o inimigo tenta roubar a nossa fé através de dúvidas, desânimo, desespero, mas pedimos que os anjos fortaleçam a nossa confiança em Ti enquanto dormimos, que ministrem esperança ao nosso espírito, que renovem a nossa certeza de que Tu és fiel. Pai, muitos vão dormir desanimados, com orações não respondidas, com promessas que parecem demorar, com sonhos que ainda não se realizaram. Senhor, que Teus anjos tragam renovação de fé durante o sono, que sussurrem ao nosso espírito que Tu não falhaste, que o tempo de Deus é perfeito, que a resposta está a caminho, que acordemos amanhã com fé renovada, com esperança restaurada, com confiança inabalável. Pai, declara que a nossa fé não falhará, que permaneceremos firmes até vermos o cumprimento de cada promessa. Senhor, os anjos são testemunhas da fidelidade de Deus através das gerações. Eles viram Abraão receber Isaque, viram José sair da prisão, viram Davi derrotar Golias, viram Daniel sair da cova dos leões. Pai, que estes mesmos anjos nos lembrem durante a noite
que o Deus que foi fiel no passado será fiel conosco também. Senhor, pedimos que teus anjos nos protejam de acidentes domésticos durante a noite. Pai, muitos acidentes acontecem em casa, especialmente durante a madrugada, quando as pessoas se levantam sonolentas. Senhor, que os anjos iluminem o caminho de quem precisa se levantar durante a noite, que evitem quedas, tropeços, batidas. Que protejam especialmente os idosos que têm dificuldade de locomoção, que podem cair e se machucar seriamente. Pai, que os anjos sustentem nas suas mãos cada pessoa que se levanta durante a noite, que as guiem com segurança até o destino e de volta para a cama. Senhor, pedimos também proteção contra intoxicações, reações alérgicas, emergências médicas súbitas. Que os anjos alertem se houver qualquer perigo à saúde, que despertem as pessoas a tempo de buscar ajuda. Pai, muitas pessoas tomam medicamentos antes de dormir. Senhor, que não haja reações adversas, que os remédios façam o efeito esperado sem causar danos, que os anjos monitorem cada organismo, cada reação química, cada processo biológico. Pai, declara que dormiremos em segurança, que acordaremos inteiros, saudáveis, sem nenhum acidente ou emergência durante a noite. Pai, pedimos que teus anjos ministrem libertação durante esta noite para aqueles que estão presos a vícios e dependências. Senhor, muitas pessoas lutam contra alcoolismo, drogas, pornografia, jogos, vícios que escravizam e destroem. Pai, que durante o sono desta noite, quando a pessoa está em estado de descanso e mais receptiva espiritualmente, teus anjos operem libertação profunda, que quebrem cadeias invisíveis, que destruam fortalezas mentais, que removam a raiz espiritual do vício. Senhor, muitos vão dormir após mais uma recaída, sentindo-se derrotados, sem esperança de mudança. Pai, que teus anjos tragam esperança renovada, que sussurrem ao espírito que há libertação disponível, que o poder de Deus é maior que qualquer vício, que ao acordarem amanhã sintam algo diferente, uma força nova, um desejo genuíno de buscar ajuda e mudança. Pai, declara que a quem o Filho liberta verdadeiramente é livre. Portanto, ordenamos em nome de Jesus que toda cadeia de vício seja quebrada esta noite. Que os anjos do Senhor operem milagres de libertação, que restaurem vidas, que devolvam dignidade, que reconstruam famílias destruídas pelo vício. Senhor Jesus, pedimos que teus anjos protejam as nossas decisões de amanhã. Pai, sabemos que cada dia traz escolhas que podem mudar o rumo das nossas vidas. Senhor, que os anjos nos guardem de decisões precipitadas, de escolhas emocionais, de caminhos que não são da tua vontade. Que nos lembrem de buscar a tua orientação antes de decidir qualquer coisa importante. Pai, muitos acordarão amanhã precisando tomar decisões cruciais sobre carreira, relacionamentos, investimentos, mudanças de vida. Senhor, que durante esta noite teus anjos já preparem o nosso espírito para ouvir a tua voz com clareza, que removam confusão, que tragam paz interior, que confirmem a direção certa através de sinais inequívocos. Pai, pedimos também que os anjos nos protejam de decisões manipuladas por outras pessoas, que nos guardem de conselhos errados, de influências negativas, de pressões que tentam nos desviar do teu propósito. Senhor, declara que os nossos passos são confirmados pelo Senhor. Que nenhuma decisão tomada amanhã nos tire da tua vontade perfeita. Que os anjos nos guiem como guiaram os reis magos, como guiaram Filipe, como guiaram Paulo nas suas viagens missionárias. Pai Celestial, pedimos que teus anjos guardem a nossa boca de palavras destrutivas amanhã. Senhor, sabemos que a língua tem poder de vida e morte. Pedimos que os anjos nos alertem quando formos falar algo que não edifica, que machuca, que destrói.
que nos lembrem de falar palavras de bênção, de encorajamento, de vida. Pai, muitos acordarão amanhã ainda magoados com situações de hoje, com vontade de revidar, de desabafar, de dizer coisas duras. Senhor, que os anjos guardem a nossa boca, que coloquem um vigia na porta dos nossos lábios, que nos ajudem a responder com mansidão, a falar com sabedoria, a usar palavras que curam ao invés de ferir. Pai, pedimos também que os anjos nos ajudem a falar a verdade no momento certo, da maneira certa, que não sejamos omissos quando precisamos confrontar o erro, mas que façamos isso com amor e sabedoria. Senhor, declara que a nossa boca será fonte de bênção amanhã. Que cada palavra que sair dos nossos lábios seja temperada com sal, que ministre graça aos que ouvem. Que os anjos coloquem nos nossos lábios palavras do céu, profecias de vida, declarações de fé que mudam atmosferas. Senhor, pedimos que teus anjos protejam os nossos bens materiais durante esta noite. Pai, sabemos que ladrões aproveitam a escuridão para roubar. Senhor, que os anjos façam uma vigilância sobre cada casa, cada carro, cada bem que tu nos confiaste. Que ceguem os olhos dos ladrões, que confundam os planos dos malfeitores, que frustrem toda tentativa de roubo. Pai, muitos têm carros estacionados na rua, casas em bairros perigosos, estabelecimentos comerciais vulneráveis. Senhor, que teus anjos sejam o melhor sistema de segurança, mais eficaz que alarmes e câmeras. Que os ladrões sintam medo sobrenatural ao se aproximar, que vejam a presença angelical e fujam apavorados. Pai, pedimos também proteção contra vandalismo, depredação, destruição gratuita de propriedade. Que os anjos guardem cada bem, cada investimento, cada patrimônio que tu nos deste. Senhor, declara que nenhum ladrão nos roubará esta noite, que acordaremos amanhã com tudo intacto, preservado, protegido. Pai, tu és o nosso protetor e confiamos que teus anjos executam tuas ordens de proteção sobre tudo o que é nosso. Pai, pedimos que teus anjos preparem um despertar glorioso para amanhã. Senhor, que não acordemos com aquela sensação de peso, de cansaço, de desânimo. Mas que os anjos ministrem vida nova ao nosso espírito durante o sono, que renovem as nossas forças, que encham o nosso coração de alegria. Que ao abrir os olhos amanhã, a primeira sensação seja de gratidão, de expectativa, de fé. Pai, que os anjos já tenham preparado surpresas agradáveis para o nosso dia, que haja mensagens de bênção, notícias encorajadoras, encontros edificantes. Senhor, declara que amanhã será um dia diferente, um dia de vitórias, um dia de avanços, que os anjos vão adiante de nós, preparando o caminho, removendo obstáculos, abrindo portas. Pai, que ao colocar os pés no chão amanhã, tenhamos a certeza de que pisamos em território conquistado, que caminhamos sob proteção angelical, que somos acompanhados pela presença do Deus Altíssimo. Senhor, que esta noite seja apenas o começo de uma temporada de bênçãos sem precedentes, de proteção divina visível, de milagres constantes. Que os anjos que nos guardam esta noite continuem conosco todos os dias da nossa vida. Senhor Jesus, pedimos que teus anjos levem as nossas orações até o trono da graça durante esta noite. Pai, sabemos que os anjos são mensageiros que sobem e descem entre o céu e a terra. Que eles levem cada pedido, cada súplica, cada clamor que fizemos hoje. Que apresentem diante de ti as necessidades de cada coração que ora conosco neste momento. Pai, muitos fizeram pedidos específicos hoje, oraram por milagres concretos, clamaram por intervenção divina em situações impossíveis. Senhor, que os anjos levem estes pedidos até ti e tragam de volta as respostas. Que durante esta noite, enquanto dormimos,
Tu já estejas trabalhando nas respostas, preparando os milagres, movendo circunstâncias a nosso favor. Pai, declara que nenhuma oração feita com fé ficará sem resposta. Que os anjos sejam portadores não apenas das nossas petições, mas também das tuas respostas. Que tragam do céu para a terra as bênçãos que já foram liberadas, os milagres que já foram decretados, as vitórias que já foram conquistadas no mundo espiritual. Senhor, que ao acordarmos amanhã, já possamos ver os primeiros sinais de que nossas orações foram ouvidas e estão sendo respondidas. Pai Celestial, pedimos que teus anjos guardem as nossas memórias durante o sono. Senhor, sabemos que há memórias dolorosas que precisam ser curadas e memórias preciosas que precisam ser preservadas. Que os anjos trabalhem durante a noite, organizando a nossa mente, curando traumas armazenados, restaurando lembranças felizes que foram ofuscadas pela dor. Pai, muitas pessoas sofrem com memórias intrusivas, flashbacks de situações traumáticas, lembranças que roubam a paz. Senhor, que os anjos removam o poder destrutivo destas memórias, que as transformem em testemunhos de superação. Que ao recordarmos o passado, vejamos não apenas a dor, mas principalmente a tua fidelidade que nos sustentou. Pai, pedimos também que os anjos guardem a nossa memória das promessas de Deus, que nos lembrem constantemente do que tu disseste, do que tu prometeste, do que tu garantiste. Que não esqueçamos as tuas palavras nos momentos de dúvida. Senhor, declara que a nossa mente será renovada durante esta noite, que acordaremos com pensamentos organizados, memórias curadas, lembrança clara das tuas promessas. Senhor, pedimos que teus anjos protejam o nosso testemunho cristão enquanto dormimos. Pai, sabemos que somos cartas vivas lidas por todos. Que mesmo durante o sono, quando não temos controle consciente, os anjos guardem a nossa integridade. Que se alguém nos observa dormindo, veja paz no nosso rosto, tranquilidade na nossa respiração, descanso genuíno. Pai, muitos dormem em alojamentos, quartos compartilhados, lugares onde outras pessoas podem observá-los. Senhor, que mesmo inconscientes, sejamos testemunho da paz que só tu podes dar. Que não tenhamos pesadelos que nos façam gritar, que não falemos coisas inadequadas durante o sono, que não tenhamos comportamentos que envergonhem o nome de Jesus. Pai, que os anjos guardem até mesmo os nossos sonhos para que glorifiquem a ti. Senhor, declara que o nosso testemunho permanece firme 24 horas por dia, 7 dias por semana. Que mesmo dormindo, sejamos luz que brilha, sal que preserva, testemunho que aponta para ti. Que os anjos façam de nós exemplos vivos do que significa descansar verdadeiramente em Deus. Senhor Jesus, pedimos que teus anjos nos protejam de influências espirituais negativas durante o sono. Pai, sabemos que há pessoas que invocam forças das trevas, que fazem trabalhos espirituais, que enviam maldições. Mas a tua palavra garante que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor, que os anjos destruam toda flecha espiritual enviada contra nós durante a noite, que formem um escudo impenetrável ao nosso redor, que devolvam ao remetente toda a maldição enviada. Pai, se há feiticeiros trabalhando contra nós neste momento, que os anjos confundam os seus rituais, que inutilizem os seus feitiços, que quebrem os seus encantamentos, que cada palavra proferida contra nós seja anulada pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, pedimos também proteção contra projeção astral, ataques astrais, invasões espirituais durante o sono. Que os anjos guardem o nosso espírito, que não permitam nenhuma violação espiritual, nenhuma invasão demoníaca. Pai, declara que estamos selados com o Espírito Santo, protegidos pelo sangue de Jesus, guardados por anjos poderosos.
Nenhuma força das trevas pode nos tocar, nenhum feitiço pode nos atingir, nenhuma maldição pode nos alcançar. Senhor, pedimos que teus anjos ministrem esperança aos desesperançados nesta noite. Pai, muitos vão dormir sem esperança, achando que não há mais solução, que não há mais saída. Senhor, que os anjos sussurrem ao espírito destas pessoas que há esperança, que há futuro, que há propósito. Que tragam à memória testemunhos de vitória, histórias de superação, exemplos de fidelidade divina. Pai, muitos pensam em desistir, em abandonar tudo, em não continuar lutando. Senhor, que os anjos fortaleçam o espírito destas pessoas durante o sono, que renovem a vontade de viver, que restaurem o desejo de lutar, que ao acordarem amanhã sintam uma força nova, uma coragem renovada, uma esperança restaurada. Pai, pedimos especialmente por aqueles que lutam contra pensamentos suicidas, contra depressão profunda, contra desespero paralisante. Senhor, que os anjos façam uma vigília especial sobre estas vidas preciosas, que não permitam que o inimigo roube estas vidas, que lutem ferozmente pela preservação de cada pessoa. Pai, declara que há esperança e futuro para cada um que confia em Ti. Que os anjos sejam portadores desta mensagem de esperança durante a noite. Pai, pedimos que teus anjos guardem os nossos sonhos e visões espirituais. Senhor, tu usas sonhos para nos falar, para nos orientar, para nos revelar mistérios. Que os anjos preparem o nosso espírito para receber revelações divinas durante o sono. Que abram os nossos olhos espirituais, que aguçem a nossa percepção, que nos tornem receptivos à tua voz. Pai, se há algo importante que precisas nos revelar esta noite, que os anjos preparem o ambiente espiritual para que recebamos claramente a mensagem. Que ao acordarmos, lembremos do sonho, compreendamos o significado, saibamos como aplicar a revelação. Senhor, pedimos também que os anjos nos protejam de sonhos falsos, de visões enganosas, de revelações que não vêm de Ti. Que discernam a fonte de cada sonho, que bloqueiem mensagens do inimigo, que filtrem conteúdo espiritual. Pai, declara que os nossos sonhos serão proféticos, reveladores, transformadores. Que através deles, Tu nos mostres o futuro, nos alertes sobre perigos, nos confirmes decisões. Que os anjos sejam intérpretes celestiais dos nossos sonhos, ajudando-nos a compreender o que Tu queres comunicar. Senhor Jesus, pedimos que Teus anjos nos preparem para o culto de amanhã. Pai, muitos acordarão amanhã e irão à igreja, participarão de cultos, se reunirão com outros irmãos. Que os anjos preparem o nosso coração durante o sono para recebermos a palavra de Deus com terra boa. Que removam pedras de dureza, que arranquem espinhos de preocupação, que preparem solo fértil onde a semente da palavra possa germinar. Pai, que não cheguemos à igreja apenas por costume, mas com fome espiritual, com sede de Deus, com expectativa de encontro real. Que os anjos já estejam trabalhando no nosso interior, preparando-nos para sermos transformados pela mensagem. Senhor, pedimos também que os anjos preparem os pregadores que ministrarão amanhã. Que durante esta noite tragam a eles a mensagem certa, as palavras certas, a unção certa. Que preparem sermões que mudarão vidas, que quebrarão cadeias, que libertarão cativos. Pai, declara que o culto de amanhã será poderoso, transformador e inesquecível. Que os anjos criem uma atmosfera celestial, onde a glória de Deus se manifeste de forma tangível. Pai Celestial, pedimos que Teus anjos guardem os nossos projetos e sonhos durante esta noite. Senhor, Tu colocaste sonhos no nosso coração, deste visões de futuro, plantaste sementes de propósito. Que os anjos guardem estes sonhos contra o desânimo, contra a dúvida, contra as vozes que dizem que é impossível.
Que durante o sono, os anjos fortaleçam a nossa fé nos sonhos que tu deste, que renovem a nossa certeza de que se tu prometeste, tu cumprirás. Pai, muitos têm projetos parados, sonhos engavetados, visões que parecem ter morrido. Senhor, que esta noite seja uma noite de ressurreição de sonhos, que os anjos soprem vida nova sobre projetos antigos, que tragam estratégias para retomar o que foi abandonado, que abram caminhos para realizar o que parecia impossível. Pai, pedimos também que os anjos nos protejam de roubo de sonhos, de pessoas que tentam copiar nossas ideias, de competidores que querem nos prejudicar. Que guardem a originalidade dos nossos projetos, que protejam a propriedade intelectual, que preservem a exclusividade do que tu nos confiaste. Senhor, declara que os sonhos que tu plantaste em nós não morrerão, mas se cumprirão no tempo certo. Senhor, pedimos que teus anjos nos ensinem a descansar verdadeiramente em ti. Pai, muitos de nós não sabemos descansar de verdade. Levamos preocupações para a cama, continuamos resolvendo problemas mentalmente mesmo de olhos fechados. Que os anjos nos ensinem o segredo do descanso espiritual, que nos mostrem como entregar tudo nas tuas mãos e realmente soltar. Pai, que durante esta noite experimentemos o que significa descansar na tua soberania, confiar na tua providência, relaxar na tua proteção. Que os anjos removam a necessidade neurótica de controlar tudo, que nos libertem da ansiedade de ter que resolver tudo sozinhos. Senhor, ensina-nos através dos teus anjos que há coisas que só tu podes fazer e que o nosso papel é confiar e descansar. Pai, declara que o descanso desta noite será diferente de todos os outros, que seja um descanso profundo, reparador, transformador, que acordemos amanhã não apenas fisicamente descansados, mas espiritualmente renovados, emocionalmente restaurados, mentalmente fortalecidos. Que esta noite seja um marco na nossa vida, o início de uma nova maneira de descansar em Ti. Pai amado, agradecemos do fundo do nosso coração por esta oração poderosa baseada no Salmo 91. Obrigado por nos ouvires sempre, por nunca nos abandonares, por estares constantemente presente nas nossas vidas. Senhor, encerramos este dia cheios de gratidão, conscientes de que estamos sob a Tua graça e proteção enquanto dormimos. Que cada noite seja um momento de entrega total e renovação profunda, guiados por esta oração, enquanto descansamos na Tua presença maravilhosa e colocamos a Ti em primeiro lugar em cada decisão e ação das nossas vidas. Obrigado por enviares Teus anjos para nos guardar, por nunca cochilares nem dormires, por seres o nosso refúgio e fortaleza. Oramos tudo isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, eu te convido a fazer 3 coisas agora mesmo. Primeiro, escreve Amém nos comentários como uma declaração de fé e concordância com tudo o que foi orado. Segundo, compartilha este vídeo com alguém que precisa desta palavra de proteção e esperança. Pode ser um familiar, um amigo, alguém que está passando por momentos difíceis e precisa saber que Deus envia seus anjos para proteger. Terceiro, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber mais mensagens que edificarão a tua fé e fortalecerão o teu caminhar com Deus. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe poderosamente, que te guarde durante todo o sono desta noite, que envie seus anjos para acampar ao teu redor e que te faça acordar amanhã renovado, restaurado e cheio da paz que só Ele pode dar. Descansa agora, porque tu estás nas mãos do Deus Altíssimo. Boa noite e que Deus te abençoe grandemente. Boa noite e que Deus te abençoe grandemente.